Nossos repórteres mostram o que a população catarinense pensa sobre a pandemia de coronavírus e o que precisa ser feito para mudar o atual quadro da doença em Santa Catarina. Quinto paciente com Covid-19 é transferido de Santa Catarina para o estado do Espírito Santo. Câmeras registram o momento em que homens armados assaltam carro dirigido por motorista com necessidades especiais no sul do estado. Número de empresas abertas durante a pandemia supera o de fechamentos em Santa Catarina, segundo a Junta Comercial. E veja ainda, pesquisa mostra que a temporada de verão não foi boa para os setores de gastronomia e entretenimento de Santa Catarina. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma ótima noite para você. O Band Cidade de hoje começa com as informações da pandemia de Covid-19. Santa Catarina, você tem acompanhado por aqui, vive o pior momento da doença, o que tem provocado inclusive mudança nas estratégias do estado e dos municípios. A repórter Ana Cristina Machado foi às ruas para saber a que ou a quem os catarinenses atribuem a atual situação da pandemia e também como sair dessa situação. Desde março de 2020, o novo coronavírus atinge o estado de Santa Catarina. No mês que completa um ano de pandemia, a situação do estado é crítica. A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou à marca de 99% e quase 400 pacientes esperam por uma vaga em leitos de UTI. Com a situação preocupante, o Tribunal de Contas do Estado recomendou o fechamento dos serviços não essenciais por 14 dias em Santa Catarina. O TCE considera que as medidas adotadas pelo Estado no combate à pandemia têm sido insuficientes. E nós viemos às ruas de Florianópolis para ouvir a opinião das pessoas sobre quais seriam as razões que levaram Santa Catarina a esta situação crítica que se encontra hoje em dia e quais seriam as possibilidades para desafogar o sistema de saúde. Um dos motivos é a imunização já podia estar ocorrendo melhor há muito tempo. Não tem outro jeito, lockdown é porque faz separar as pessoas. O principal causa aqui em Santa Catarina é a aglomeração. O atrativo agora de momento, o que seria associado a para todos e a todos, era uma vacina em massa, né? É o que eu creio. Eu acho que é a única hipótese, a única saída de momento. Eu acredito que faltou mais a população ter a conscientização do que realmente é a pandemia. Eu acho que a situação vem se agravando e o governo não toma medidas novas e as pessoas também não respeitam. Nós estamos sem hospitais, nós estamos reféns dentro de casa, já faz mais de um ano. Eu acredito que em um ano poderiam ter feito muita campanha de conscientização para os jovens não se juntarem, para os jovens respeitarem mais, mas investir em outras coisas preventivas. Situação bastante crítica mesmo. E em Lages, na Serra Catarinense, o lockdown começou nesta terça-feira. A Prefeitura Municipal endureceu as medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19. A cidade amanheceu assim, vazia e sem movimento de veículos. A medida foi tomada pela Prefeitura para tentar conter o avanço da pandemia no município. A situação se agravou de forma rápida nos últimos dias, chegando a 100% de ocupação nos leitos de UTI geral e Covid e mais de 90% de ocupação dos leitos de enfermaria Covid. Com o decreto que entrou em vigor hoje, fica proibido o funcionamento dos serviços não essenciais até o dia 15 de março. Para saber com mais detalhes sobre os serviços que permanecem disponíveis em Lages, é só acessar lages.sc.gov.br. E agora é momento de opinião e análise política no Band Cidade. Roberto Azevedo aqui ao meu lado. Roberto, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, sobre todo esse cenário, a gente viu como está crítica a situação em Santa Catarina. Muito. Amanhã, o governador Carlos Moisés se reúne com prefeitos para tratar de novas medidas para enfrentar a pandemia. Pode ser coisa nova por aí? Pode, mas não o que muita gente está pensando, e é grande o alarido, em torno da questão do lockdown. O governador não trabalha com essa hipótese, como eu disse no comentário de ontem. Não trabalha com essa hipótese porque ele quer passar esta obrigação para os prefeitos. O de Lages, Antônio Seron, já tomou medidas. O de Joinville, Adriano Silva, também anuncia outras medidas, mas ainda não o lockdown. Apostar em algumas restrições, como a venda de bebidas, para evitar aglomerações, ou mesmo o toque de recolher, que não é exatamente a figura jurídica que tem esse nome, são alternativas
mas são paliativos. O grande problema é que nós já estouramos a bolha. Nós já passamos de toda e qualquer situação do plausível em termos de leitos de UTI. E parece que as pessoas não se conscientizaram. É impossível você acreditar, mas se você sair na rua da sua cidade, agora, nesse horário, ou de manhã cedo ou à tarde, vai encontrar gente sem máscara. Gente que não está nem aí, porque ele não está só colocando a vida dele em risco, está colocando a de outros. Porque você pode ser assintomático e não ter nenhum dos efeitos ou sintomas da doença para mostrar que você coloca os outros em risco. Então, nessa reunião, o governador vai propor questões relativas a medidas restritivas. E os prefeitos têm uma reunião antes para tratar de compra de vacina. É o conto da carochinha. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. E está suspensa a transferência de pacientes catarinenses para tratamento no estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Suspensão até a próxima quinta-feira. O 5º paciente foi transferido hoje, mas o estado capixaba já não tem mais leitos disponíveis. Hoje pela manhã, mais um paciente foi transferido, um homem de 59 anos que estava internado no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. A aeronave Arcanjo 2 do Corpo de Bombeiros fez o transporte de Chapecó até a região metropolitana de Vitória. Com este, já são 5 os doentes de Covid enviados para tratamento no Espírito Santo. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, 388 pacientes aguardam por leitos de UTI em Santa Catarina. O acordo de Santa Catarina com a cidade capixaba, que previa a disponibilidade de 16 leitos para transferência de pacientes, deve ser revisto nos próximos dias, porque neste momento o Espírito Santo também registra aumento na demanda por leitos de terapia intensiva. Bom, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, hoje Santa Catarina já imunizou 74.718 pessoas, ou seja, gente que já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. No total, já foram aplicadas 323.559 vacinas no estado, sendo que desse total, 248.841 doses são na primeira e 74.718 correspondem à segunda dose. Hoje está prevista, amanhã, melhor dizendo, está prevista a chegada de mais 86.400 doses da Coronavac, que é a vacina feita pelo Instituto Butantan de São Paulo em parceria com a Sinovac. A previsão é de chegada a Florianópolis por volta de 8h30 da manhã. O material vai ser encaminhado para a Central da Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis, e depois distribuído para as regionais de saúde. O estado vai apenas distribuir a metade e vai reservar a outra metade para a aplicação da segunda dose. Com essa remessa, chegou então a 583.440 o total de doses das vacinas Oxford, AstraZeneca e Coronavac recebidas aqui no estado. E 108 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Dados no telão do Band Cidade, 108 vítimas, portanto agora são 8.170 os mortos provocados pela doença desde o começo da pandemia. A letalidade não para de subir, aumentou agora para 1,15%. 2.986 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas, o que elevou o total de contaminações para 712.063. Isso aí é 10% da população catarinense, viu? Com 672.006 pacientes recuperados da contaminação e tem ainda 31.887 casos em acompanhamento. 99,1% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, com 12 leitos vagos atualmente. Você vê agora no jornal que era 388, a fila de leitos de espera por leito de UTI já subiu. Agora são 395 pessoas à espera de um leito de UTI em Santa Catarina. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição desta terça-feira com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai saber a repercussão da decisão de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de anular todas as condenações do ex-presidente Lula. Depois que isso aconteceu, o colega dele, Gilmar Mendes, também do STF, ele decidiu pautar para hoje a análise sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nesses processos. O que deu, você vai saber no Jornal da Band, às 7h20.
Combinado então. E a seguir aqui no Band Cidade, chuva atinge boa parte do estado na madrugada de hoje e causa prejuízo em vários municípios. Os detalhes e a previsão do tempo para esta quarta-feira você confere logo depois do intervalo. A gente volta já.